A APAV, Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, 35 anos ao lado da vítima. Hoje vamos descobrir como é que a APAV funciona, como é que são recrutados os seus técnicos, os seus voluntários, como é que são orientados e por quem. O que é ser voluntário na APAV? E como é que se chega aí? Vamos por aí conversar e descobrir o recurso mais valioso da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, as pessoas. O que é que torna possível todo este trabalho da APAV? Connosco está Helena Sampaio, há 35 anos a trabalhar nesta instituição e com as pessoas da instituição. Atualmente é coordenadora da formação interna da APAV. E Ana Sequeira, da Unidade de Voluntariado, que já trabalha na APAV há 3 anos, mas há muito antes disto começou a sua formação profissional, digamos, também aqui na instituição. Ana, o que é que significa ser voluntário da APAV? Efetivamente, aqui o voluntariado, acho que o significado é estar aqui comprometido com a missão. Portanto, tem que se rever na missão da APAV, que é o apoio a vítimas de crime, e também o compromisso e a disponibilidade, porque as pessoas efetivamente entregam-se e disponibilizam horas. Aqui, nós pedimos aqui um mínimo de 4 horas, mas temos muitas pessoas voluntárias que fazem mais do que isso. E, portanto, há acima de tudo aqui um compromisso e uma ligação e vestir a camisola. Portanto, acho que acima de tudo é a disponibilidade, é compromisso, é reverem-se nos valores da associação. Helena, isto não é um trabalho fácil, porque esta missão de apoio a uma vítima de crime mexe muito com as pessoas e com o seu ânimo e com a sua cabeça. Não é fácil. Penso que é necessário ter um perfil adequado para trabalhar nesta área, porque é uma área muito sensível. Trabalhar com vítimas de crime muitas vezes confunde-se com a situação das pessoas se calhar estarem melhor preparadas para lidar com vítimas de crime se passaram por uma situação de vitimação. Portanto, eu acredito que pessoas que passaram por situações de vitimação têm mais dificuldade em prestar apoio. Mesmo que as situações já estejam resolvidas, eu penso que poderá haver um momento, principalmente no momento inicial, que haja algumas condições para a pessoa ter uma abordagem mais compreensiva, com uma sensibilidade maior, mas para prestar um apoio efetivo, penso que não é uma característica, um requisito para que corresponda a um perfil para prestar apoio a uma vítima de crime. Portanto, eu penso que, sem dúvida, o que a Ana disse é essencial, portanto tem que haver um compromisso, tem que haver também um gosto e vontade para trabalhar neste domínio e disponibilidade, porque às vezes as pessoas podem ter disponibilidade, mas que seja uma disponibilidade efetiva, não seja uma disponibilidade só para preencher um determinado momento do seu dia. Portanto, tem que ser uma disponibilidade não só de tempo, mas também uma disponibilidade emocional e uma disponibilidade de vontade de querer ajudar a vítima que está numa situação de grande fragilidade e que apresenta um conjunto de necessidades que a APAV, no âmbito da sua missão, irá corresponder através do técnico ou da pessoa voluntária, ou pronto, no sentido de apoiar a vítima da melhor forma. Há muito tempo não utilizei esta expressão, despir o papel de vítima. Ana, não é fácil então ser voluntário da APAV, porque é preciso uma disponibilidade temporal, mas também emocional. Quando as pessoas chegam à APAV para serem voluntárias, são apanhadas de surpresa, sabem ao que vêm, desistem facilmente. Como é que é esse processo? Sim, se calhar aqui não é fácil, efetivamente, porque acho que é como disse, tem aqui uma bagagem emocional que levam daqui, mas ao mesmo tempo também traz muita bagagem profissional, pessoal, desconstruir preconceitos e até muitas vezes também explicarem melhor também qual é a nossa missão, porque muitas pessoas acham que apoiamos apenas vítimas de violência doméstica e efetivamente acabam por abrir uma porta de tudo o que é feito na APAV e ficam surpreendidas também nesse sentido. Acredito que ficam surpresas. Nós recebemos as candidaturas e maioritariamente são em formato online, portanto através do nosso site, e tem sempre aqui uma motivação. Eu acho que a motivação geral é apoiar, é ajudar as pessoas que passam por esta situação. Muitas vezes pode haver aqui, as expectativas não estão alinhadas.
E nós também, acima de tudo, e essa é uma preocupação que nós temos, quer em voluntariado, quer em recrutamento de recursos humanos, porque o voluntário passa também por um processo de entrevista, de formação, portanto, é muito semelhante a uma pessoa que é remunerada, a um staff que é remunerado, portanto, é Há uma um entrevista. processo de recrutamento. Exatamente, porque acho que esse processo é importante para desconstruir motivações, desconstruir o que é feito e se efetivamente é aquele voluntariado que procuram, porque, como disse, traz uma carga emocional. E nós preocupamos e era o que eu ia referir, nós preocupamos em contexto de entrevista a perceber como é que a pessoa vai lidar ao ouvir histórias que não são fáceis. Nós podemos ouvir uma história de um furto, mas podemos ouvir uma história de Uma violência. violência sexual com crianças e jovens, que é um tema bastante sensível. E, portanto, preocupamos acima de tudo perceber como é que vai ser para a pessoa estar no papel de ouvir histórias que não são fáceis, leva para casa, vai ficar a pensar naquilo, se tem impacto na sua saúde mental e física. E, portanto, preocupamos acima de tudo com o bem-estar. E depois alinhar expectativas. O que é feito, quais é que são as tarefas, o que é também pedido, não é? Porque, efetivamente, aqui o voluntariado é a grande força. Conseguimos também, as pessoas, a PAF, como disse, são a força da nossa missão. E de conseguirmos chegar a cada vez mais pessoas e então o número de pessoas voluntárias ainda mais. E portanto, preocupamos também em alinhar expectativas, perceber se vem com uma expectativa, vai ser feito, quer atendimento a vítimas de crime. Então, o que é que vai ser feito no atendimento? Afinal, não estou tão confortável no atendimento, se calhar um suporte operacional para ajudar aqui mais serviços de sede, porque o que estamos a fazer, comunicação, recursos humanos, formação, contabilidade, Também são são áreas voluntários. bastante, sim, exatamente, são áreas bastante importantes para também levar a cabo a nossa missão e o trabalho que é feito presencialmente. Helena, este alinhamento de perspectivas e de expectativas não é fácil. Claro que não é fácil. Nós estamos sempre atentas, enquanto pessoas, às expectativas de cada voluntário e de cada técnico de apoio à vítima e cada colaborador, cada estagiário, portanto, todas as pessoas que colaboram com a APAV, sempre, como a Ana disse, há sempre uma preocupação em fazer esse levantamento de expectativas em contexto de entrevista e também em contexto de formação. Ou seja, logo na formação inicial, há um primeiro momento, na formação inicial, que quem está a dar essa formação, de alguma forma também tenta fazer esse levantamento de expectativas e também de necessidades para aferir ali um pouco quais são as necessidades do grupo, portanto, a nível individual, para depois também fazer o alinhamento de acordo com o nível de não só de expectativas, mas o nível de conhecimento e experiência que cada pessoa tem. Portanto, a formação inicial, portanto, é uma formação B-Learning, começa logo no momento em que o voluntário ou o estagiário ou o técnico de apoio à vítima, nós estamos aqui com o tema do voluntariado, mas gosto também de falar Dos técnicos, gostamos não é? de falar dos técnicos e dos estagiários, precisamente porque pronto, todos eles passam, pronto, quando estão no atendimento, quando vão fazer o atendimento e prestar apoio a vítimas de crime nos serviços de proximidade, que aí onde estão em maior número, efetivamente eles logo num primeiro contacto no respectivo de serviço de proximidade começam a dar a conhecer quais são as suas expectativas e qual é o seu nível à vontade para começar a ter contato com as vítimas, quer na observação de atendimentos dirigidos por outros técnicos de apoio à vítima, quer no contacto também através da observação. Quando falo da observação também... Ou seja, essas sessões acabam por ser acompanhadas por Exatamente. Portanto, são acompanhadas pela equipa, pela pessoa que está a gerir o serviço de proximidade, portanto, na fase de integração. E isso já faz parte da formação inicial, portanto, é formação em contexto de trabalho. de trabalho, exato. E que integra a formação inicial. Depois, a formação inicial tem outra componente que é a componente mais teórica, portanto, onde nós disponibilizamos conteúdos teóricos e procedimentais numa plataforma de formação à distância, e depois também há um momento
há momentos de atividades práticas para aferir também a aquisição dos conhecimentos e das competências básicas e depois há as sessões presenciais, aí pronto, são trabalhadas as competências a nível de atendimento e apoio, portanto são feitas dinâmicas do grupo, são feitas simulações de atendimentos, precisamente para aferir não só as expectativas, mas também o nível de conhecimento e de à vontade e de competências que cada técnico tem. E pronto, há sempre aqui um respeito pelo ritmo de aprendizagem, de integração de cada técnico no serviço de proximidade para iniciar a atividade principal, que é o atendimento e apoio a vítimas de crime. Pronto, e esse respeito nós temos sempre em consideração, porque às vezes a insegurança e também depende também dos casos, há casos mais complicados do que outros, e então a própria equipa também está preparada para facilitar esse trabalho de integração de novos voluntários e estagiários e técnicos de apoio à vítima. Helena, nestes 35 anos que tem da APAV, toda esta área de recursos humanos, de voluntariado, de técnicos, evoluiu muito. Sem dúvida que evoluiu bastante. Como é que era há 35 anos? Voluntários eram muito poucos, ou não? Eu recordo-me perfeitamente do primeiro voluntário que apareceu na APAV. Fui eu que o recebi, se assim se pode dizer. E ainda esteve connosco durante alguns anos. E depois começaram a vir estagiários, voluntários, e nessa altura ainda não havia formação, portanto a formação só foi implementada de forma formal em 1998, portanto há 27 anos. Fui eu que concebi, portanto, a primeira formação inicial de voluntários, porque na altura eu estava já com a desempenhar a função de gestora do Gabinete de Apoio à Vítima de Lisboa, e implementei o primeiro programa de formação inicial de voluntários. Era uma formação de um dia, e era ao sábado, o dia todo. Portanto, os voluntários frequentavam essa formação. Portanto, ainda não havia certificados, portanto, apenas frequentavam a formação, nem sequer se preocupavam com a formação, com a certificação, porque nessa altura ainda não tinha a certificação da entidade certificadora. O que é certo é que eles frequentavam a formação e depois começavam logo a fazer atendimentos. Era um processo muito rápido. Era um processo muito rápido. E quem eram esses voluntários? Mais homens, mais mulheres, mais velhos, mais jovens? Curiosamente, eram mais homens. Portanto, os primeiros voluntários... Portanto, o primeiro voluntário foi um senhor, portanto, da área de Direito. Depois vieram 2 estagiárias de Serviço Social e depois começaram a vir voluntários também da área de Direito. Curiosamente, maioritariamente, os primeiros voluntários foram da área de Direito. E depois... começaram a aparecer também de outras áreas, serviço social, porque as primeiras estagiárias eram de serviço social, depois começámos a ter estagiários de psicologia. Foi precisamente no momento em que começámos a articular com as faculdades, não é? E começámos a ter muitos estagiários de psicologia. Depois de terminarem os estágios, ficaram ainda bastante tempo como voluntários. Recordo perfeitamente de alguns deles terminarem os estágios e quererem continuar a fazer voluntariado, e fizeram voluntariado ainda durante muito tempo. Mas era maioritariamente da área de Direito. Homens da área de Direito. Depois também da área de Serviço Social e Psicologia. Ana, hoje é tudo muito diferente. Quem são os voluntários hoje? Sim, aqui logo no género é diferente, porque mais de 90% das pessoas voluntárias são do género feminino. E, portanto, logo aqui uma grande diferença, e mesmo no staff, nas pessoas, a PAV, também há muito mais mulheres do que homens, também cerca de 90%.
A nível das áreas é muito semelhante. O direito continua a ser uma das áreas que tem de formação base, digamos assim. A psicologia, o serviço social, portanto, são as 3 grandes áreas de formação das pessoas que nos procuram. Mas depois temos também a criminologia, começa também, já surge sendo também a área de trabalho também no nosso âmbito, a sociologia e depois também outras formações que podem não estar tão relacionadas com o atendimento, mas como eu disse há pouco, Com o back-office. com o back-office, com os serviços de sede, portanto, a comunicação e marketing, o design, a tradução, a contabilidade, portanto, áreas também bastante importantes, como eu referi há pouco. A faixa etária é mais jovens, portanto, falamos aqui na faixa dos 18 aos 25 anos ou até aos 35 anos. Temos, felizmente, também aqui voluntariado e pessoas voluntárias com mais de 80 anos, que também é uma mais-valia. Nós podemos contar e já há bastantes anos, portanto é com grande carinho também recebemos e reconhecemos depois também, ao longo destes 35 anos, também fizemos esse esforço para reconhecer também quem está connosco a título de voluntariado e numa fase da vida, não é que... Quem é o voluntário mais antigo? Mais velho? Eu acho que tem 86, 87 anos, se não me engano. E o que é que faz? Dá apoio aqui nos serviços de sede, nomeadamente aqui na nossa sala, aqui mesmo ao lado, na organização da nossa biblioteca. Portanto, é uma senhora que vem cá ter de vir semanalmente, mas tem sempre preocupação se não vier de contactar e, portanto, é uma pessoa aqui também bastante ativa e que nos apoia aqui mais com a organização da biblioteca e dos materiais, dos recursos materiais aqui da nossa sala. Portanto, trabalho não falta. Não, trabalho, isso não falta. E diga-me uma coisa, Ana, todas estas pessoas passaram por esta formação. Imagino uma pessoa, 40 anos, licenciada em Biologia, mas que quer ser voluntária. Portanto, não Sim. tem nenhuma área à partida que esteja direcionada, Direito, Psicologia, pronto, esteja direcionada para apoio à vítima. Pode contactar-vos para ser voluntário? Temos muitas situações dessas e claro que nós damos preferência a esta formação de base, das ciências sociais e humanas e o direito, mas temos muitas pessoas que nos contactam nesse sentido que não têm aqui uma formação base. Preferencialmente, ou seja, e para que as pessoas percebam, nós damos preferência porque estão relacionados com os nossos apoios especializados, com o nosso apoio psicológico, jurídico, social e, portanto, claro que se tivermos pessoas com experiência e com formação, é uma mais-valia porque estamos a prestar um apoio de qualidade e especializado. No entanto, não quer dizer que não possamos receber pessoas que não tenham esta formação. Olhamos também, acima de tudo, para as experiências. Imaginemos que uma pessoa que é de biologia, mas já tem experiência numa organização, no apoio psicossocial, olhamos sobretudo para a pessoa, para a experiência e depois também tentamos perceber se a modalidade que procura pode ser a que se vai mais de encontro com as expectativas. E nós também temos a nossa linha de apoio à vítima, que funciona aqui das 8 da manhã às 23 horas, que as pessoas voluntárias, portanto, fazem aqui um primeiro atendimento, porque é logo aqui uma linha de referência de primeira linha, digamos assim, como o próprio nome indica, que aí temos um leque, digamos, de formação mais abrangente, porque estão num primeiro atendimento. E, portanto, aí não vão estar a prestar informação específica sobre um determinado psicologia, direito ou serviço social. E, portanto, aí poderá ser também um tipo de voluntariado que, felizmente ou infelizmente, costuma estar cheio e as vagas, porque são por turnos, costumam estar completas, mas podemos também, às vezes, direcionar, então, a pessoa para a linha de apoio à vítima, que é um voluntariado à distância e também permite maior flexibilidade. Mas para dizer que não, nós estamos abertos a recebermos aqui as candidaturas, acho que acima de tudo é olhar para a pessoa, olhar para a formação, alinhar expectativas e relativamente à formação, como estava a dizer, mesmo que a pessoa tenha anos de experiência ou menos anos de experiência, passa sempre por esta formação inicial no que diz respeito ao técnico ou técnica de apoio à vítima, para perceber os nossos procedimentos, porque independentemente se estamos no norte ou no sul, os nossos procedimentos são todos iguais para todas as pessoas e para que quem nos procure tenha estes procedimentos padronizados, uniformes e a experiência é muito útil, efetivamente, mas gostamos de manter este apoio e este sucesso a nível de apoio e, portanto, passam todos, porque eu posso vir de uma organização, mesmo em nível de trabalho, e funcionar de uma forma, mas na APAV temos o nosso procedimento e gostamos de mostrar como é que fazemos e a pessoa aprender também como é que fazemos, mas estamos abertos também, olha, mas porquê não desta forma? Mas esta formação é, acima de tudo, para alinhar procedimentos, conhecimentos, dar de base para as pessoas terem todas esta mesma base de formação inicial.
Helena, se eu for dos Açores, posso me inscrever, ou seja, eu posso estar em qualquer parte do país e inscrever-me como voluntária da APAV e recebo da mesma forma a formação. Portanto, é tudo feito através de computador. É uma A formação. formação é e-learning. É e-learning. Sim, pronto. Ou seja, tem uma componente online e uma componente presencial. Pode ser em sala ou melhor, pode ser em sala, pode ser em contexto de trabalho, portanto. E depois, para além da formação formal, há a formação não formal, principalmente para modalidades que sejam novas e nós não temos a formação específica para cada pessoa. Portanto, acaba por haver uma formação não formal conforme também o serviço onde a pessoa vai ficar. Agora, diga-me. Essa formação não formal, ou melhor, tem duas dimensões: a formação não formal e a formação informal. Portanto, a formal faz parte da integração da pessoa para perceber, sem ter um objetivo muito bem definido. E depois há a formação informal, aí tem mesmo um objetivo. Mas aí é quando a pessoa já está engajada, não é? Ou seja, já sabe que aquela pessoa vai para aquele sítio específico. E depois tem a formação formal, que é esta que nós temos estado a falar, portanto, que tem a ver com o atendimento e apoio a vítimas de crime, que é dada em qualquer ponto do país. Portanto, é dada em todos os polos de formação. Onde está a APAV? Onde a APAV está, ou melhor, cada polo de formação integra depois os vários serviços da APAV. Helena, há muitas pessoas que chegam à formação e depois que não passam para a APAV. Ou seja, não... que chumbam, não é? Ou seja, não se percebe percebe-se que aquele perfil, se calhar, são poucas. São poucas. Ou podem desistir até. Sim. Acho que é mais por desistência. As pessoas desistem. E há pessoas que também desistem, peço desculpa, Helena. Há pessoas que acho que desistem muitas vezes também numa fase pós-formação. Exato. E que não dão continuidade ao voluntariado. Porque nós damos esta formação. Esta formação fora tem um valor, não é? Digamos assim. Mas são pessoas, nós reconhecemos que esta formação deve ser dada a título completamente gratuito. Portanto, são pessoas que estão a despender o seu tempo e preocupamos com a formação também dessas pessoas. Mas há pessoas que também... É uma percentagem reduzida. Mas há pessoas que desistem também, acho que muito. São mais poucas. Eu estou agora a lembrar-me dos motivos da existência dessas pessoas, porque às vezes tenho essa preocupação. É uma questão emocional? Ou Raramente. Ou de falta de empatia? Já aconteceu a ver, estou-me a recordar agora de um caso ou outro, em que as pessoas desistiram precisamente porque chegaram à conclusão que não tinham o mesmo perfil para lidar com situações tão graves e complexas que, pronto, nós também somos realistas, portanto, no processo formativo também estamos a conhecer a realidade. E já aconteceu pessoas, não, eu não estou em condições emocionais, pensava que estava, mas não estou verdadeiramente em condições para desempenhar esta função tão exigente, porque acaba por ser uma função muito exigente, não tem a ver só com o lado humano, mas tem a ver também com o lado técnico, tem a ver também com o lado de compromisso com as questões procedimentais e às vezes esta panóplia de dimensões que a pessoa tem que corresponder à exigência, as pessoas às vezes não estão muito preparadas. É preciso ter um coração de ferro, mas também ao mesmo tempo ter uma grande empatia para ouvir o outro. Sim, eu acho que tem que haver aqui um equilíbrio, saber fazer um equilíbrio, não é? Porque temos de ser empáticas, temos de ser sensíveis a quem está a contar, a partilhar o que aconteceu. Mas ao mesmo tempo ter aqui conseguir manter um distanciamento, que não é fácil. Helena, e a quem está nessas formações, este não é fácil, é dado a conhecer através de casos? Sim, através de casos. E muitas vezes, até mesmo parte de código deontológico, ou código de conduta da APAV, também tem a ver com a responsabilidade que a pessoa tem que cumprir ali algum. E às vezes, como as pessoas sentem que têm receio de não corresponder às exigências, né, tendo em conta estas dimensões, primeiramente pensam que é só conversar com a vítima, ouvir a história da vítima, mas depois há um conjunto
de outras exigências que também têm que ser correspondidas. Como, por exemplo? A parte procedimental que tem a ver com fazer os registros da informação recolhida, portanto, e tem que corresponder ali, essas exigências são essenciais para depois quem eventualmente aceder a essa informação para dar continuidade consiga perceber que diligências é que foram feitas, que tipo de apoio é que foi prestado. E eu penso que às vezes as pessoas também não estão muito preparadas para corresponder a esta exigência que é necessária, não é? Portanto, o registro da informação é necessário. Claro que as pessoas, hoje em dia, principalmente as pessoas mais novas, não estão muito receptivas a corresponder a esta exigência, mas é efetivamente necessário para... Que é o fio da história, não é? Portanto, é um processo. É um Nós temos processo. que fazer uma gestão de cada processo. E para fazermos uma gestão de cada processo, já nem falamos na questão estatística, também é muito importante, tem que haver registros. E esses registros têm que ser fidedignos, têm que corresponder àquilo que efetivamente a informação que foi recolhida, como foi analisada, isso tem que refletir, neste caso da nossa... Sim, é uma memória, não é? Portanto, como é um trabalho de equipa, não é um trabalho individual, é também uma questão de respeito aos outros segmentos da equipa. E principalmente por respeito à própria vítima, para nós conseguirmos intervir de forma adequada junto de cada caso. Portanto, o processo tem que ser o mais rigoroso possível. Exatamente. Eu acho importante também referir que imaginemos que há uma situação mais sensível, a pessoa voluntária, estagiária, precisa também de que apoio psicológico, não é? Nós damos aqui orientações também internas, portanto, há sempre uma equipa de suporte que, se for preciso ativar primeiros socorros psicológicos para que a pessoa esteja apoiada, não é? Porque por mais distanciamento e equilíbrio que se faça entre as nossas emoções pessoais e voluntário ou estagiário, pode haver uma situação que deixa a pessoa mais sensível. Portanto, nós também ativamos aqui os nossos mecanismos, digamos assim, de apoio psicológico. Se for necessário, nós temos uma parceria que temos um serviço de apoio psicológico totalmente gratuito, é um benefício para os nossos colaboradores. Muitas vezes articulamos também com esta empresa para termos uma pessoa que está a necessitar também de apoio, portanto, e se for necessário, ativamos. O ideal seria até conseguirmos alargar este apoio para todos. Neste momento é um benefício dos nossos colaboradores, mas se não for através deste serviço, um colega formado em psicologia, portanto, para apoiar Isso acontece internamente. Sim. Pontualmente, e situações que aqui falamos mais delicadas e mais complexas, mas sim, pontualmente às vezes acontece nós termos necessidade de estar alerta e estar atentos e prestar este apoio. Normalmente chega-nos através das gestoras ou dos gestores e dos coordenadores para termos esta pessoa que se calhar era melhor prevenir também, e numa situação a pessoa até pode não sentir naquela altura, mas prevenimos. E a prioridade será prestar também esse apoio nesse sentido. Helena, e que mais há a dizer sobre todo este trabalho que tem desenvolvido na APAV e nos recursos humanos da APAV, sejam eles os voluntários, sejam os técnicos? Nestes 35 anos, o que é que lhe fica? Há muito que dizer, mas eu acho que é importante focar que as pessoas continuam a ter interesse em fazer voluntariado, a ter interesse em colaborar com a APAV, nas várias áreas em que a APAV se dedica. E curiosamente, por vezes já temos necessidade de dizer não. Ainda hoje disse não a uma proposta, não é propriamente uma proposta. Eu acho que era uma proposta de parceria. Isto porquê? Porque as pessoas querem muito ajudar. E às vezes nós temos que aceitar efetivamente algumas pessoas, mas nem todas as pessoas estão em condições de poder colaborar com a APAV. Todas elas serão bem acolhidas no sentido de nós ouvirmos quais são realmente as suas expectativas, as suas motivações, o que é que efetivamente poderiam colaborar connosco. Mas há determinados momentos que poderão não ser muito adequados e então nós ficamos em carteira, foi o que aconteceu, ficamos sem dizer logo não, mas o momento não era indicado. Portanto, neste caso era uma pessoa que queria colaborar connosco a nível de formação sobre determinadas temáticas, mas que
nós já temos pessoas para assegurar aquelas temáticas e pronto, depois há umas temáticas assim um bocadinho mais alternativas, não quer dizer que não sejam valorizadas, e nós valorizamos, têm o seu valor, mas às vezes fogem um bocadinho da nossa Da vossa linha de da nossa ação. linha de ação, e então pretendemos dar uma resposta simpática na mesma, portanto, sem fechar portas, nunca fechamos portas, mas se eventualmente houver alguma oportunidade de considerar uma colaboração dessa pessoa, podemos vir a Voltar. contactar essa pessoa. Portanto, não fechar completamente portas. Portanto, fazemos sempre questão de dar resposta, mesmo que a resposta não seja positiva Naquele momento. naquele momento. Pode ser mais tarde. Portanto, o que eu tenho a dizer é que realmente ao longo deste tempo que estou na APAV, que são 35 anos, estou muito orgulhosa porque tenho conhecido muitas pessoas, e sinto que muitas pessoas que passaram pela APAV e que já não estão connosco deram o seu contributo bastante valioso, mas fico muito satisfeita por saber que continuam a aparecer pessoas a quererem colaborar connosco com muita qualidade e com muita vontade, e eu acho que isso é muito importante. Portanto, o que eu tenho a dizer é que há muito trabalho para ser feito na APAV. Ana, esta satisfação da Helena é constante, ou seja, vocês recebem muita gente e cada vez mais gente. Neste momento, quantos voluntários tem a APAV? E aqui atualmente nós temos aproximadamente 170 voluntários, portanto a título nacional, portanto país, incluindo também aqui a ilha de Açores onde nós estamos. Efetivamente, mas eu acho que isto é um panorama geral. O número de voluntariado tem reduzido um pouco. E eu acho que também aqui o contexto digital e à distância e procura de novas oportunidades poderá também ter aqui algum impacto. E, portanto, em conversa também e em partilha também de trabalho entre organizações, percebe-se que existe aqui um número mais reduzido de candidaturas, face se calhar que há uns anos anteriores. No entanto, mantemos e estamos aqui numa quase perto de 200, que é mais ou menos a nossa média onde nós gostaríamos de nos situar. É um orgulho perceber que também ainda há muita gente que nos procura e que faz candidaturas e que traz estas expectativas e este entusiasmo. E portanto, sim, acho que é com orgulho ouvir aqui também com entusiasmo a experiência da Helena. Tem desafios, portanto, nem todos os dias são fáceis, mas isso é como em qualquer contexto, mas são esses desafios que nos puxam para cima e tentamos passar também essa motivação a quem nos procura. Em média, quanto tempo é que o voluntário fica na APAV? Fica muitos anos? Em média, quanto tempo é que fica? Assim, não lhe consigo agora aqui dar uma média assim mesmo precisa, mas eu posso dizer que aqui poderá 2 anos mais ou menos, mas temos pessoas que estão há mais tempo. Há mais de 5 anos, há mais de 10 anos. Nós neste momento até estamos a trabalhar aqui também num First Mobile, numa espécie de aplicação para conseguirmos monitorizar melhor estes números e perceber este impacto que os anos têm. Porque atualmente as ferramentas que temos ainda não nos permitem da forma que nós gostaríamos. E mesmo a nível de horas, de quantas horas é que a pessoa faz e registar as suas horas nessa aplicação. O mínimo são 4. 4 horas por semana, Por semana. exatamente. Tem a ver com a natureza aqui do próprio trabalho, pedimos esta disponibilidade, mas é como eu estava a dizer, há pessoas que passam cá o dia todo e optam por um dia da semana vir para cá. Ou então fazem essas 4 horas pela semana, mas acaba por ser mais vantajoso estar cá uma manhã, uma tarde, um dia inteiro. Mas é como nos estava a dizer, portanto, média 2 anos, mas temos pessoas que estão cá há muitos mais anos e também estão aqui normalmente. Há bocado estávamos a falar do motivo que leva as pessoas a sair. Muitas vezes, como nós estamos a falar aqui de uma faixa etária recém-formada, está em formação, muitas vezes o motivo que as leva mesmo a sair é a falta de disponibilidade. Quando procuram um trabalho, encontram um trabalho, não estão na sua área de residência, estão a estudar em Lisboa, mas são de fora. Muitas vezes pensamos, se calhar no gabinete, temos perto um gabinete da sua área de residência,
E, portanto, sim, é um dos principais motivos que acabam por também determinar. E temos pessoas que estão a trabalhar e que fazem também o seu voluntariado. Portanto, temos aqui um panorama muito diverso a nível de anos, 2 anos, 5 anos ou até mais tempo que passam connosco, mas em breve vamos conseguir ter aqui monitorizar estes indicadores melhores. Ou seja, para chegar à PAV, para eu me inscrever como voluntário, basta ir à página da APAV. Exatamente, ao site temos lá o separador do voluntariado, tem lá as nossas modalidades, portanto podem ler logo previamente as modalidades da APAV, porque nós resumimos mais ou menos o que é feito, o que é pedido. Nós, devido à natureza do nosso trabalho, pedimos aqui um mínimo de ter a idade mínima dos 18 anos, porque realmente lida-se com bastante situações e tem uma carga também bastante, digamos, complexa, assim, mas basta ir ao site, tem lá o separador de voluntariado, tem as modalidades que nós temos e tem lá o formulário de candidatura, que nós, sempre que possível, ou seja, o mais breve possível, quero dizer, damos sempre aqui, acusamos a recepção e reencaminhamos para o serviço, porque esse reencaminhamento é feito através dos serviços de sede e depois reencaminhamos para os serviços para, de acordo com as necessidades, com as vagas do voluntariado, conseguir então dar seguimento, porque é preciso explicar que muitas vezes nós não temos condições para receber mais pessoas e também não queremos estar a encher uma sala para depois, na prática, a experiência não ser a melhor. Não é que não haja tarefas, não é que não se possa, mas a ideia não é tentar ter as salas cheias, é tentar ter uma experiência enriquecedora, a qualidade, e muitas vezes também acho que é importante explicar isso. As pessoas procuram-nos e nós às vezes dizemos, olha, este gabinete não está neste momento, interessa-lhe outro, portanto também tentamos adaptar essas expectativas. Não é que nós não queiramos abraçar a candidatura e recebê-la, agradecemos bastante, mas às vezes mesmo as condições logísticas ou de equipa também não permitem muitas vezes dar essa resposta. O objetivo é chegar aos 200 voluntários, exatamente, um objetivo para 2026. Helena Sampaio, muito obrigada. Ana Sequeira, muito obrigada. Acabam por ser o rosto do voluntário, quer a nível da formação, da recepção, da APAV. A APAV, Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, 35 anos ao lado da vítima.